Apocalipse capítulo 18, intitulei esta mensagem de alto clamor. E tem uma frase aí que eu a escrevi, ela será ponto de partida para nossas discussões. Mas vamos ao texto inicialmente. Reitero, Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 ao 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esses primeiros 4 versos de Apocalipse capítulo 18, eles estão intimamente relacionados com as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a então o 12. As expressões que aparecem nestes versos que acabamos de ler são bastante destacadas. Dentre elas, conectivos, que ligam, portanto, o capítulo anterior, porque veja que então o termo que aparece no verso 1, depois destas coisas, a pergunta que nós devemos fazer é: que coisa se refere, portanto, João, quando introduz esta parte aqui? Que coisas? E nós, então, temos de atentar que ele está retomando o capítulo 17, onde apresenta exatamente ali a Babilônia, a grande meretriz, mãe exatamente das prostitutas ou meretrizes da terra. Os versículos, por exemplo, do capítulo 17, 10, 12 e 14, se imbrincam, se reúnem numa única perspectiva de demonstrar que o Cordeiro vence todos esses poderes que na terra hão de se arregimentarem com o objetivo de então combaterem contra o povo de Deus. No verso 14 do capítulo 17 nos é dito que eles, ou seja, os que estão representados aqui sobre esses chifres, que aqui se põe em número de 10, pelejarão contra o Cordeiro. Veja, é uma luta direta a Cristo. E o Cordeiro os vencerá, é Cristo que vence. E agora veja, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E agora o consequente, porque Cristo venceu, é chamado, portanto, agora também os vencedores, neste aspecto, vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Dizendo de outra maneira, Cristo, portanto, é vencedor, e aqueles que com Ele se filiam, igualmente tornar-se-ão vencedores. Portanto, a vitória não está em nós. A vitória não é algo que nós produzimos, é uma dádiva de Cristo. E por estarmos debaixo desta dádiva, podemos então ser considerados, como diz Mateus capítulo 24, no verso 29 em particular, versículo 22, que aos escolhidos, e por causa dos escolhidos, o Senhor, portanto, encurtará os dias, a fim de que então nenhuma carne venha a perecer ou sofrer para além daquilo que é possível passar, que é possível suportar. Desse ponto de vista, quando eu intitulei em particular esta mensagem de o alto clamor e fiz essa pergunta, advertência ou punição, há algo que nós vamos atentar nesta conjuntura de fim de terra. O Senhor tem um método distinto de trabalhar com a igreja. Muitas vezes a igreja está mais afeita a estabelecer os seus próprios métodos e deixar de lado o que o Senhor estabeleceu. Mas no capítulo 18 há algo solene que aí se põe, especificamente no versículo 1. Este anjo que desce, ele então ilumina a terra com a sua glória,
e ele tem grande autoridade, demonstrando de alguma maneira que ele não é toda a autoridade. Veja, em Mateus capítulo 28, o Senhor diz: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Mas o anjo que está no capítulo 18 diz que ele tem grande autoridade, mas não é toda a autoridade. Demonstrando, portanto, que entre a igreja e a vontade de Deus, há atores com maior autoridade do que a própria igreja, que procura trazer-lhe graça, a fim de que ela possa, de fato, diante de uma terra que está quase que sossobrando, que está em espasmo, ao fim, dizendo: vocês podem avançar, mas é preciso avançar pela autoridade de Jesus. Então, o alto clamor é, na verdade, numa síntese de imediato, e aí já poderíamos então concluir o sermão, é dizer a você e a mim que o Senhor está clamando que a igreja diga ao mundo que o mundo vai acabar. O alto clamor é um apelo de Deus aos fiéis, dizendo: sejam porta-vozes desta mensagem, anunciem, digam, ensinem, o mundo vai acabar. E isso está numa forma, portanto, tão veemente da parte de Deus, que ele põe no capítulo 18 um apelo singular àqueles que ainda, por alguma razão, estarão vivenciando vínculos de relacionamento com, então, aquela que no capítulo 17 é chamada de Babilônia, a mãe das meretrizes, a grande Babilônia, que se põe, portanto, como que escarnecedora do Senhor, que embriagou o mundo com as suas doutrinas. A Bíblia usa a expressão, portanto, vinho de sua, então, prostituição ou embriaguez. Esse vinho, o furor, portanto, de Deus aí, é posto porque essa expressão na Bíblia, no contexto, portanto, profético, representa corpo doutrinário distinto daquilo que Deus estabelece em sua palavra. Dizendo de outra maneira, as pessoas se embriagaram não com vinho, expressão grega oinos, não foi o vinho que as embriagou, mas o que as embriagou foi exatamente noções, ensinos, fundamentações que não estão na Bíblia, e que este movimento chamado de babilônico levou, então, os seres humanos a se submeterem, e eles estão embriagados, não estão sóbrios. E esta sobriedade o Senhor, portanto, chama a sua igreja a ofertar-lhes, porque Deus está dizendo: precisam saber o que vai vir, mas muitos estão, como diz Paulo, em alta noite e em sono profundo. Não despertam, não atentam, não se apercebem. Nós estamos chegando ao fim. Não temos o relógio de Deus no nosso pulso, mas podemos estar conscientes de que o fim é real. Jesus nunca errou em suas exposições, ele nunca errou em suas profecias, ele nunca disse algo que alguém encontrasse diferente. Se ele disse o mundo vai chegar ao fim, vai chegar. Mas não basta sabermos, nós precisamos propalar, envolver em um alto clamor. Observe que a expressão aqui está com L. Não é algo, portanto, do ponto de vista, o que a gente chamaria gerado em nós. Não é autosserviço, serviço por si mesmo. Alto no sentido, portanto, de intensidade, não é de altura, mas tem a ver, portanto, com a ação que estamos passando. É de fato intensa. Alto aí nesse sentido, precisamos dar o sonido certo, não levar as pessoas a pânico, a medo, mas dizer-lhes com todas as letras: o fim é real. E por que clamor? Porque na verdade não adianta estar apelando em som, eu diria, de rádio de pilha. É preciso nós colocarmos megafones. A grande crise ainda está por vir, o decreto vai vir. Mas muitos estão achando que este tema não passa de uma narrativa
do ponto de vista, portanto, fabulosa da igreja. Vivemos num mundo cheio de direitos jurídicos, pastor. Como vamos passar por uma crise de imposição de regra cogente sobre, portanto, leis, se as leis mesmas estão nos defendendo? Olha a última decisão do STF, como adventistas estamos livres agora. É mesmo? Será que o Senhor errou em sua palavra? Cuidado para não ficar muito bom a terra e os céus apenas um discurso. Logo, quando nós nos voltamos para um outro texto, e eu quero fazer a vinculação com Apocalipse capítulo 14, a partir do capítulo 18, versículos de 1 ao 4, como está intimamente relacionado com as 3 mensagens angélicas. Observem as mensagens. A ordem que elas aqui se encontram estão dentro de uma forma que o Senhor estabeleceu e que não pode ser mudada. Observe, por exemplo, os versículos 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Observe, portanto, que no capítulo 18 há um anjo que também tem uma atividade para a terra, mas ele vem do céu e diz assim: tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo. Veja a extensão da mensagem, ela é universal. Dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E o convite é: e adorai. Tema, dê-lhe glória e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem, portanto, é: temam a Deus, porque há um juízo. É claro que esse juízo nada tem a ver com o fim. Esse juízo aí é que se refere a Apocalipse capítulo 14. Era o juízo investigativo, 22 de outubro de 1844. O juízo chegou. E nós estamos vivendo as cenas finais deste cômputo, eu diria, após então o fechamento das 2.300 tardes e manhãs, profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. Estamos chegando ao fim da história. Que história? O Senhor disse que então não haveria mais tempo. Nós não temos nenhuma profecia mais temporal. Tudo que está por vir vai vir numa cadência, mas numa cadência de sequência. Episódios após episódios se vinculam a uma verdade maior. O Senhor tem um negócio com a terra. E este negócio vai tirar seu povo, porque este ambiente será impróprio para um fiel ficar. Mas você se põe como que, de que forma? Então, este megafone aí é um reflexo daquilo que eu gostaria que você interpretasse. O Senhor está dizendo: quão alto está o teu clamor para a minha volta? Quão alto está o teu clamor para que de fato a verdade ensinada esteja guardada, vivida, reservada em nosso coração? Ellen White, neste livro em particular, Testemunhos Seletos, neste volume e nesta página, acompanhe comigo a forma como ela então retrata esses aspectos de metodologia de ensino, como que sendo algo que as pessoas dizem não. A forma como a igreja vai chegar ao final, no cumprimento de métodos que são tão fortes que a própria igreja saberá a cadência a tomar. Não, não saberá. É o contrário. Eu vou abrir um parêntese aqui e depois eu volto ao texto para nós analisarmos. Observem. Quando alguém cria um programa e o programa dá algum resultado positivo, este alguém normalmente se enche de si e começa os aplausos. E ele diz: fui eu realizei isto, eu fiz aquilo outro. Ora, esta não é uma dificuldade para as pessoas somente no século 21. Você se lembra de Salomão, quando a rainha então veio visitar o seu reino? Ele diz: olha o que eu fiz, o que eu construí, as coisas que realizei. Isto, um homem que, segundo a Bíblia diz, tinha um entendimento superior a quaisquer um de nós.
Olhem igualmente o que fez Nabucodonosor, ao olhar a belezura do seu reino, ele diz: não foi esta Babilônia que eu construí? Portanto, tanto o ímpio como o salvo gozam da mesma natureza, ou gozamos melhor da mesma natureza destruída, que queremos aparecer, que queremos os aplausos, que queremos, portanto, os confetes, queremos os glamoures, queremos o palco, o trampolim, queremos, por fim, o pódio. E se a igreja tivesse de chegar ao seu fim por métodos humanos, por construção de alguém em particular que disse: olha, esta é a forma que nós vamos chegar no céu, para onde iria, portanto, os aplausos? Para onde iriam os aplausos? Mas ainda, maior drama é: qual seria a necessidade de Jesus, se a capacidade humana é suficiente, portanto, para estabelecer as regras? Onde estaria Deus? Esta é a razão, portanto, que esse texto e demais outros que eu vou apresentar dentro do contexto do alto clamor, você então possa atentar. Agora, vamos fazer uma síntese inteligente aqui. O que é alto clamor? É o último convite de Deus ao mundo perdido. E quem deverá dar este, então, convite, levar este convite? A igreja. E aqui vem algo bastante solene, não comporta os nossos amigos católicos, batistas, testemunhas de Jeová, não comporta a eles o alto clamor. O alto clamor é uma condição sine qua non para a igreja adventista do sétimo dia. Ela terá que dar o alto clamor. Mas nós estamos achando que o comportamento então religioso dos demais movimentos está cumprindo essa profecia. Não, o que está sendo cumprido é Mateus capítulo 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, para o fim vir. Mas isto não é uma atribuição singular da igreja adventista do sétimo dia. Ela está dentro deste cômputo. Não obstante, a mensagem do alto clamor, a ela compete singularmente. Mas estamos, reitero, tocando taquara rachada. E as pessoas não sabem a grande mensagem que está por vir. Que os céus têm um último apelo. Vamos ao paralelo? Houve uma última noite para os antediluvianos. Houve um último dia para os antediluvianos. Houve um último jantar à mesa. Houve um último tipo, eu diria, de conversa fiada na roda de amigos. Houve um último ato de covardia. Houve um último ato de maldade. O Senhor deixa claro em sua palavra que o mundo caminha igualmente na cadência, na condição, na perspectiva do período antediluviano. E chegou o dia em que o Senhor disse: Noé, este é o momento de você entrar, porque quando entrares, não mais verás a face dos que ficaram fora. Alto clamor. E o Senhor passou um alto clamor durante 120 anos, com cada ato que Noé ali praticava. Os ajudadores, auxiliares da construção da arca. Noé não construiu a arca sozinho, auxílio de muita gente. Todavia, apenas ele confiava no que estava fazendo. E há muita gente dentro da igreja à semelhança de Noé. Já sabe demais. O fato de ser adventista já é suficiente. Cuidado. Basta ver a pedagogia que estamos tirando, ou seja, o aprendizado que estamos tirando desta pandemia. Quantos adventistas, desde 10 de março, não mais voltaram à igreja? E não por condições, às vezes, do ponto de vista de saúde, porque os encontramos por aí.
O que está sendo dito? Que em algum momento, numa crise maior, a semelhança dos antediluvianos, vão estar fora. Deus está dizendo para você e para mim, há algo solene, eu conto com vocês, vocês devem ser minha voz para o mundo, mas o mundo precisa saber que eu os amo, e vocês precisam dizer-lhes isto em 3 mensagens solenes: que eles me temam, me deem glória e reconheçam que o juízo começou. E o juízo começou lá atrás, em 22 de outubro de 1844. Estamos vivendo juízo pré-advento. Significa, quando o Senhor dos céus e da terra se levantar no naós de Deus, o santuário de Deus, e disser, encerra, a igreja tem de ter cumprido o seu papel. Mas nós estamos cumprindo que papel? Dormindo? Sossegados? Pouco interessa o que está acontecendo com o meu semelhante? Então, para corrigir esta compreensão obtusa de que são homens que vão preparar o destino da igreja, eis textos. E vamos avançar agora nas explicações. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra. Não é uma mensagem para ficar restrita a um continente, a um bairro. É uma mensagem que deve então retumbar em toda a terra, a fim de preparar. Agora vejam, a justiça de Cristo será então exteriorizada, demonstrada, ensinada, vivida. E agora veja, tudo isso resulta nesta questão: a fim de preparar quem? O caminho ao Senhor. O que prepara o caminho da volta do Senhor Jesus a esta terra não é um pacote de governo, não tem a ver com uma decisão jurídica, não é uma igreja que foi construída, não é uma reforma na igreja, não foi, portanto, uma Bíblia nova que você comprou. O que prepara o retorno do Senhor Jesus a esta terra é exatamente que a sua justiça seja ensinada, e isto vai gerar a sua volta. E ela continua e diz: esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? O alto clamor. A glória de Deus vai ser então manifesta naqueles que são fiéis, e eles com o rosto iluminado saem a proclamar sem medo de que o Senhor vai voltar e que o Senhor está chamando que caiam fora do mundo e dos movimentos religiosos que estão, eu diria, em frangalhos. A expressão utilizada no Apocalipse é: o sistema caiu. Caiu. Mas ainda, Ellen White, ainda neste livro em inglês, Testimonies for the Church, neste volume e nesta página, ela diz o seguinte: o poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. O grande problema é que às vezes essas expressões estão muito distantes dos adventistas, porque não sabe o que aconteceu ali em 1844. Não leem. Então é um texto muitas vezes que a gente está trazendo, que as pessoas se perguntam: mas o que houve? O que houve é que ali eles tinham tudo em comum. É que ali eles estavam convictos de que o fim chegara. Ali eles se reuniram, se desfizeram de propriedades, de bens, de sonhos, porque o sonho maior era encontrar-se com o seu Salvador. E Cristo, diante, portanto, desta beleza de despreendimento, os batizou de maneira profunda para que anunciassem que Jesus estava voltando. Conclusão errada, mas mensagem correta.
Jesus estava voltando, mas não para a terra. Estava voltando para uma atividade em particular. Saiu do santo para o santíssimo como sumo sacerdote. E o texto de Daniel capítulo 7, versículo 13, foi interpretado equivocadamente, aonde o Filho do Homem, ao se dirigir ao ancião de dias, interpretaram que este dirigisse, seria ele vir à terra, quando na verdade era ir ao Pai para começar juízo investigativo. Mas o movimento de 1844 estava agitado. Ninguém dormia. Estava todos envolvidos com o mesmo tipo de sonho. Quero ver meu Salvador. E aqueles que não gostam de ler, mas gostam de ver coisas movimentadas, eu lhes sugiro, se não consegue ler essas informações, em obras escritas já há tantos anos aí, mas que retratam a história do Adventismo, do pastor Maxwell. Não quer ler? Então pega o filmezinho que fizeram aí, sobre exatamente a questão da mensageira do Senhor, e veja como o movimento ali ocorreu. Quantos personagens você vai conhecer se você não os conhece? John Love Boroff, Joseph Bates, Leach, o próprio então Snook, Smith, Guilherme. E aí você olha para todos esses personagens e se pergunta, Josué Verheims, por exemplo, que é autor desses quadros que a gente tem aí, bonitinhos, com besta, com chifre, com todas essas coisas, foi ele que idealizou. Mas você se pergunta, o que conheço da história do meu povo? Talvez nada. Mas se perguntar sobre como é que foi a morte de Maradona, eu sei tudo. Sei até como é que está acontecendo agora com a família para dividir a fortuna. Isso te levará para onde? Que inspiração isso pode trazer para ti? Então, olha, e eu leio muito, eu falo porque eu leio muito. E leio muito de fato, minha tônica é, se num ano eu não ler 23 livros a mais do que a minha própria Bíblia, eu não fiz nada. Mas não é para envaidecer-me, é para auxiliar a igreja a entender que há coisas profundas que precisamos saber. E o que o Senhor está dizendo, posso contar com você como um porta-voz? Mas estamos como que taquara rachada. E ela continua e diz, a mensagem do terceiro anjo não será o quê? Divulgada em sussurros, mas com forte voz. Alto clamor, forte voz, são sinônimos. O Senhor está dizendo que a mensagem do terceiro anjo não será dada como que fofoca barata. Olhe, o Senhor está voltando. Olhe, tu sabes disso? Olhe, tu gostaria que eu te contasse umas historinhas? É alto clamor, é ânimo, é disposição, é linguagem profunda. Porque quando tu falas do teu Corinthians, quando tu falas do teu Santa Cruz, quando tu falas do teu esporte ou do teu náutico, como é que tu vibras? Mas quando falas do Evangelho, parece que há simplesmente ali, reitero, apenas folhas que não fazem barulho com nada. 2 folhas de abóbora, bate uma na outra para ver o que acontece. Tem nada. E alguém está dizendo, por que ele fala tanto de abóbora hoje? Já falei da corneta da abóbora, já falei agora da folha da abóbora, porque eu estou lembrando de um outro sermão que eu estou terminando sobre Jonas, a aboboreira de Jonas. Há irmãos como que abóbora. Às vezes tem abóbora que tem um certo gosto, mas tem outra que nem o fogo quer, de tão ruim que é, sem cor, sem sabor, sem... eu diria então, fibras, não é concentrada, não tem atrativo, é abóbora, mas daquela que quando você chega no Ceasa, está ali os montes, dizendo, não, ninguém quer. Por quê? Não tem sabor,
Evangelho sem sabor é abóbora jogada fora. Igualmente. Grande conflito. Página aqui na tela, para os que ainda estão acordados. Ela diz: servos de Deus. Servos de quem? Não é do pastor. Não é do Ayrton Killer. Não é do pastor Otimar. Não é do Moisés. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Rosto iluminado, santa consagração, homens de Deus. Estes, o que ocorre com eles? Apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem de onde? Do céu. Apressar-se-ão é algo, portanto, numa exigência, numa espécie de tem de ser agora, não pode ser amanhã, não pode ser depois, é agora. Porque se você não for, aquela alma vai se perder. Saia em santa consagração, com o rosto iluminado, mas saia. Mas o diabo enclausulou. Covid-19 enclausulou. Estamos hoje vivendo um adventismo enclausulado. E há muitos que se diziam fiéis, à semelhança de Pedro, estão enclausulados. Não leram mais Bíblia? Não devolveram mais seus dízimos e ofertas? Não vieram mais à igreja? A igreja não sabe se estão comendo o quê, do ponto de vista espiritual. Como podem estar em alta consagração? Como pode estar com o rosto iluminado? Para que estar dentro de casa cheio do Espírito Santo? Para servir a quem? A obra do Espírito de Deus é imbuir, capacitar, dar autoridade, poder para sair em santa consagração. Para dizer e não para se satisfazer. A ideia de glossolalia, eu estou em êxtase espiritual dentro de casa. O Senhor capacita para pregar, para anunciar, para despertar, para alto clamor. Não, eu fui batizado com o Espírito Santo. Para quê? Foste mesmo? Ou estás em glossolalia? Isso significa apenas então dizendo palavras que tu mesmo não as compreende. E ela continua e diz: olha o movimento, leia comigo, abra um pouquinho mais os seus olhos. Se ele estiver pesado, bote 2 palitinhos de fósforo. Eu tenho 2 aqui, que eu fumo, eu carrego 2 palitos de fósforo sempre. Eu nunca vi um povo para dormir tanto. Observe, por milhares de vozes, é um movimento grande, poderoso, disposto. Não é 4 gatos pingados ou gatas. É um movimento estupendo. E vem, portanto, os ignorantes do saber bíblico e dizem: só são 144 mil, pastor, no final da história de terra, pregando para aqui e para lá. E esses são os santos. Ellen White usa a expressão profunda: por milhares de vozes. Ah, pastor, mas 144 mil é milhares. É mesmo? Vou te mostrar que não é. Porque quando ela usa a expressão, ela está falando, portanto, de algo que você jamais imaginou. É um movimento tão intenso, de um canto ao outro da terra, feito que vocês são do Nordeste, como eu também sou, espero que conheçam. Se não conhecer, eu vou dar outra ilustração. Você conhece formigueiro? Conhece tanajura, assanhada? Ou só conhece os cibitos? Que para nada serve. Fede e está ali atrapalhando o formigueiro. Mas a tanajura, quando ela sai, ela toca as asas e diz: é agora que eu estou liberta. Eu poderia fazer essa ilustração e estou fazendo. O Senhor está dizendo: este movimento é como que um formigueiro de tanajuras assanhadas.
e é para um canto e para outro, com o rosto iluminado, correndo de um canto e para outro. Jesus vai voltar, a glória de Deus vai estar derramada sobre essa terra. Te prepara, sai dela, povo meu, o Senhor te quer, aceita Cristo. Isto é movimento. Mas estamos dormindo, e o pastor às vezes pode até se desguelar, mas se tivesse numa igreja Assembleia de Deus, o povo já estava pulando, pedindo a graça do Espírito de Deus. O que é que está acontecendo conosco, adventistas? Falta de comunhão, de apreço pela mensagem. Milhares de vozes, e agora veja a expressão: quanto da terra? Aí alguém diz: pastor, olha, não acredito nisso. Jinping, pastor, lá na China, é comunista. Como é que ele vai permitir que o evangelho ocorra lá? Oh, adventistas de dura cerviz. Não é mediante o poder humano, é poder de Deus. Quem segura a mão do Todo-Poderoso? Quando ele batizar alguém com o poder do Espírito Santo e este alguém se levantar, que nação vai segurar? Que armas vão segurar? Que então Tomahawk vai impedir para explodir lá, matar? Vamos matá-los para eles não chegar. Não existe isso. Ellen White no Grande Conflito diz: quando eles se reunirem para estender as armas sobre o povo de Deus, elas cairão em suas mãos como palha. Então nós precisamos atentar neste aspecto. Deus está convidando o seu povo para entender que é por milhares de vozes que o alto clamor será então a mensagem de fim. E ele continua e diz: toda a terra será dada o quê? Advertência. Toda a terra. Ilhas Salomônicas, toda a terra. Ilhas Fiji, toda a terra. Coreia do Norte, pastor, toda a terra. Mas estamos achando que estamos vivendo e olhando para o adventismo, para isso que nós estamos vendo dentro da igreja. 30, 40 pessoas, uns dormem, outros brincam, outros jogam, eu diria, conversa fiada no WhatsApp. E agora ela diz: operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão quem? Não será um movimento falsário que nós encontramos nos dias atuais? Falsas curas, falsos prodígios. Mas isto é resultado do poder do Espírito Santo derramado sobre estes. Seventh-day Adventist Bible Commentary, neste volume, nesta página, Ellen White tem um texto aqui que eu estou trazendo. O comentário bíblico adventista tem no final de cada comentário todos os textos que Ellen White faz menção de algumas questões, de alguns capítulos da Bíblia. E neste volume em particular, ela fez essa discussão sobre algo aqui que tem a ver com alto clamor. Leia comigo, por favor. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, observe, o fiel povo de Deus participará. É o povo de Deus. E ela conclui dizendo: e a chuva serôdia que os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. No meio de grandes crises, de angústia, de sofrimentos, mas o que reanima, a chuva serôdia. Então a igreja vai chegar à pregação final debaixo de crises. Mas o povo não está nem aí para a crise. O povo de Deus está com o rosto iluminado com a glória do Espírito Santo, dizendo: e haja crise, nós confiamos naquele que há de vir. Mas saiam, acompanhem a nossa esperança.
E aí o Senhor, em sua bondade, torna essa mensagem propalada de uma a outra extremidade da terra. E quando menos espera, vem uma resposta do céu. Prepara-te, ó Israel, para te encontrarem com o teu Deus. Isto é adventismo. Isto é o que de fato nos caracteriza. Ellen White, essa não é uma obra dela, deixa eu explicar isto. Eu tenho diversos materiais de Ellen White. Aqui nessa data especial, em 1888, houve a chamada Conferência de Minneapolis. Dessa data em diante, Ellen White começou a escrever uma série de artigos, de cartas, folhetos, manuscritos. E tudo o que ela escreveu daí para frente, fizeram, portanto, o que a gente chama de uma coletânea desses documentos. E eu possuo parte desses documentos. Em um desses documentos, nesta página em particular, esse então aqui é da Ellen White 888 Material. Nesta página, ela escreveu isso aqui, que eu gostaria de chamar a atenção. Ela está falando de Apocalipse 14. E ela diz assim: o Senhor deu as mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética. Vamos interpretar. Ela está dizendo, da forma como está, deve ser. Não deve tirar, não deve, portanto, antecipar, não deve mudar a ordem. Da maneira como está a primeira, segunda e terceira mensagem angélicas, assim ocorrerão. Da maneira como está, quem conhece a primeira terá de conhecer a segunda e terá de conhecer a terceira. Não podemos colocar a terceira no lugar da primeira ou vice-versa. É na ordem como está, na sequência como está. E aí ela diz, continua. E a sua obra não deve cessar, observem, antes do fim da história terrestre. A obra de quê? Toda a narrativa de Apocalipse 14, ela está dizendo, isto não vai encerrar até que se cumpra a mensagem final. Então, caiu a grande Babilônia. Apocalipse capítulo, portanto, 8. Apocalipse capítulo 9. Se alguém adora a besta ou a sua imagem, receberá, portanto, a marca sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Ali tem a ver, portanto, com destruição final. Ela está dizendo, portanto, esta ordem tem de ser observada, e isto vai permanecer até o fim da história terrestre. Nós temos de ter paciência, aguardar, mas nos envolver igualmente com a mensagem. Grande conflito nesta página. Aqui há algo que eu queria que você meditasse um pouquinho, que a gente se volta para Apocalipse 18. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, observe a expressão, indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 ao 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Entendeu o recado? Ela está dizendo em outras palavras assim, olhe só, quando em Apocalipse 14, esse tempo que ali está indicado, houver a rejeição da mensagem, quando alguém rejeita algo, raciocínio lógico direto aqui, quando lhe é ofertado, não há rejeição sem se saber, não há rejeição daquilo que não me foi dito, não há rejeição daquilo que eu não tive informação, só se rejeita o que se oferta. E ela continua dizendo, portanto, quando esta rejeição ocorrer, rejeição ao quê? Às 3 mensagens angélicas. Portanto, quando isto ocorrer, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Qual é a mensagem do segundo anjo? Caiu a grande Babilônia. Quando a igreja atingir este aspecto, e aí vem um detalhe, a pergunta é, a que igreja ela está a referir-se aqui? A igreja terá atingido completamente a condição predita do segundo anjo.
E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem, observe como ela termina, é o quê? A última que será dada ao mundo. A que igreja ela está se referindo que atingirá completamente a condição predita do segundo anjo? Qual é a igreja que está lá tipificada na queda? Babilônia, do capítulo 17. Quando a igreja chegar àquele nível de, então, total rejeição das mensagens ensinadas por esta igreja ao mundo lá fora, que vai rejeitar, cumpriu-se Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E aí vem um detalhe. Qual é a consequência sine qua non? Um apelo, alto clamor. Apocalipse capítulo 18 diz: povo meu, saia, porque ela já caiu. Caia fora, para não ser participante dos seus flagelos, nem se tornar de cúmplices, porque os flagelos vão vir, e os flagelos estão em Apocalipse 16, as 7 últimas pragas. E o Senhor está dizendo: meu povo, retirem-se, porque ela já caiu. Mas como é que Babilônia vai cair se nós estamos com medo de pregar a própria mensagem? Como o povo vai rejeitar se o povo não sabe do que se trata? Nós estamos mais dispostos a falar de Karl Marx, de Schopenhauer, Engels, Hegel. Escutamos às vezes sermões que a gente não sabe se está numa sala de filosofia. E o povo sai da igreja, disse um nome lá bonito, mas não sei quem não. E aí falamos de dialética do saber. E a mensagem do Senhor, guardada sobre chaves. E o Senhor está dizendo assim: eu estou a ponto de vos vomitar. Não estou suportando. Vocês têm o que precisa ser levado, e vocês estão achando que o mundo é este. Gastam tempo em estudar 2, 3 horas sobre marxismo cultural e esquece de falar ao povo que eu vou voltar. Eu não fiz contrato com Marx, eu fiz contrato com vocês. Eu chamei vocês como meu porta-voz. Mas estamos achando que, sabendo de marxismo cultural, a gente está preparado. Amigo, essas novidades filosóficas, teóricas, elas não são coisas que deixaram de aparecer lá atrás. Quando Ellen White estava escrevendo, ali em 1856, Darwin havia escrito o chamado, portanto, livro Teoria das Espécies. O povo não ficou preocupado com o que Darwin escreveu. O povo estava preocupado em dizer: Jesus vai voltar. Não há uma pregação, não há um indivíduo, não há um personagem da década, portanto, de 40 à década de 60 que fez alguma observação sobre o livro Origem das Espécies de Darwin, Charles Darwin. Porque a ênfase da igreja era volta de Jesus. Mas hoje nós estamos com experts. Vai no YouTube, aí está lá, sermões inteligentes. Aí você para ouvir 5 minutos, já sabe onde vai chegar. Quais são os sermões inteligentes? Passam 10 minutos falando de Darwin, mais 5 minutos falando, portanto, aí de Engels, mais alguns minutos falando de Hegel, e faz então o confronto com a dialética do saber, e diz: pregamos. E o povo termina lá e bota um like. Isto é que é mensagem. Amigos, mensagens virtuais, seguidores, isso não revela o que o Senhor está esperando que a sua igreja faça. Pregue a mensagem, e a mensagem verdadeira, e o Espírito de Deus corrige dessas outras coisas estupendas. Reitero, me apresente um sermão, um texto, alguém, Josué Verheims, José Bates,
Claire Miller, Ellen White, Tiago White, Edison, Snook, Smith, que pregaram alguma coisa porque Darwin escreveu a teoria das espécies. Porque mensagem é Bíblia. E ela, portanto, ao dizer isto, conclui: reitero, esta mensagem é a última que será dada ao mundo. A pergunta é: qual é a última mensagem? Autoclamor. E nós estamos caminhando para o fim, estamos falando de marxismo cultural. Aí aparecem uns tontos por aí, outras tontas na TV, nos canais aí construídos, nos ensinaram errado. Foi porque não existe nem galo. Quando Jesus disse, quando o galo cantar 2 vezes, tu vais me negar 3. Ensinaram errado, nem galo existia nos dias de Jesus. E você crê nisto? Porque foi uma fulana que disse que tem mais de 1 milhão de seguidores. Onde é que nós estamos, como diz no meu interior, onde é que nós estamos amarrando nosso burro? Acho que deu uma travada aqui ou eu desliguei. Tu mexeste aí alguma coisa, Rodrigo? E aqui não está adiantando. Mexeu. Vamos voltar. Então, quem é de fato a igreja? Quem controla a igreja? Homens? Ellen White diz isso daqui. Eu termino com esse texto. Já são 11h40. Eu escutei 2 barrigas aí roncarem. E olha que eu tenho ouvido boníssimo. Observe aqui. Agora eu gostaria de sua atenção. Se lá atrás você esteve dormindo, acorde. Já tirou sua soneca, sua cesta. Agora vamos aqui. Primeiro livro, Testemunhos para quem? Está falando para nós. Vamos às lições para a igreja. Olha a página. Ela diz assim: permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra. Qual foi o último texto que nós vimos lá atrás? O último apelo. É o autoclamor. Então, nesta última obra, e obra aqui não tem a ver com livro, tem a ver, portanto, com o ato de Deus em agir em favor do povo. Obra de um mundo muito fora, de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer o quê? Pare um pouquinho. Se Deus vai trabalhar de um modo totalmente contrário a qualquer planejamento humano, se não tivesse mais nada, nós concluiríamos assim: então ele não vai depender da expertise humana para ele levar sua obra ao fim. Mas é esta a conclusão, porém ela ainda é mais, eu diria, contundente. Olha como ela continua dizendo: haverá entre nós os que sempre desejarão fazer o quê? Não é a obra deles, é a obra de Deus. Haverá sempre entre nós os que desejarão dominar a obra de Deus. Sempre haverá. E aí ela diz: para ditar até que movimentos se farão. Observe, quando a obra avançar sobre a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo, tornando mais simples, ela está dizendo, mesmo aí, neste momento que o terceiro anjo vai se unir para fazer com que a obra avance sobre o comando de Deus, mesmo aí, haverá ainda homem dizendo assim: olha, não é assim não, anjo, tu está equivocado, o caminho é por aqui. Se fizeres dessa forma, dá certo. Do teu jeito, não vai dar.
Ela está dizendo que mesmo aí, quando assim ainda for, quando for dominada, portanto, ainda pelo poder de Deus, mesmo assim, mesmo assim, terão atrevidos dizendo: Senhor, tu está errado, por aqui não dá certo não. Dá certo no meu projeto, Senhor. E agora veja quando ela conclui. Deus usará o quê? Maneiras e meios. Vamos interpretar? Uma coisa é a maneira, outra coisa é o meio. A maneira, portanto, é o que a gente chama a forma de fazer. A forma de fazer é a maneira. O meio é através de que nós faremos. Vou dar uma ilustração aqui. Maneira de fazer um bolo. Tem de... Não, aí é meio. Tem de mexer. Tem de mexer, é a maneira. Se não tiver batedeira, vai ter de mexer na mão. Se tiver batedeira, é meio. O meio de mexer é a batedeira. Veja, mas a maneira de fazer, há pessoas que têm a maneira de fazer o bolo assim: primeiro bota o açúcar e a manteiga, e aí termina fazendo ali aquele brebote. Depois que fizer esse brebote, aí vem com a farinha. Veja, a maneira. O açúcar é meio, a farinha é meio, a maneira de fazer. Quando a maneira está equivocada, o bolo sola. E eu sei muito bem disso, porque aprendi a fazer, e não foi ontem nem hoje. Quando para fazer um pão, o pão fica denso, pesado, a maneira foi equivocada. Aquele pão que você pega e diz assim: pão é um tijolo. Por quê? Está pesado. E se está pesado aqui, pior vai ficar no estômago. Porque até todas aquelas ingredientes serem absorvidos, já se criou uma bomba aqui e a barriga está por ali para frente. E bate do lado, parece uma jaca madura, dona. E aí você pergunta: é que vai vir de bom aí? Não vai, tem de correr, porque se esse negócio explodir, ninguém fica perto. Maneira, agora vamos a meios. Meios utilizados, então aí nós podemos ter eletricidade, batedeira, meios. Agora voltem ao texto. Ellen White diz que Deus usará maneiras e meios, já sabe quais são as distinções entre uma coisa e outra, pelos quais se verá que ele está tomando o quê? As rédeas em suas próprias mãos. Ele está dizendo: já chega! Não dá mais para mim esperar por vocês. Vocês já foram longe demais. Agora é comigo. Vou mostrar como é que se faz. Porque eu lhes dei as informações. Eu lhes disse como. Eu lhes dei os meios. Só apelei de vocês o modo de fazer. E mesmo no modo de vocês fazerem, não seguiram o meu modo. Então vem cá, igreja. Eu vou fazer. Mas mesmo quando o Senhor assim o fizer, ainda haverá aqueles que vão dizer: não, Senhor, tu estás errado, dessa forma não chega não, chega do nosso jeito. E aí veja como ela conclui: surpreender-se-ão os obreiros com os meios, o quê? Não é parafernália. Não é papel picado, não é gelo seco, não é gritinho, não é roupa de Papai Noel, não é roupa de super-homem, não é um tambor para pular em cima dele, não é um Aquaman vestido por aí afora fazendo o batismo de maneira equivocada. Não são esses meios. O Senhor está dizendo que os meios serão o quê? Simples. E agora vamos concluir comigo. Que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Ele usará para fazer o quê? Efetua
e aperfeiçoa. Não temam, adventista. Nós vamos chegar ao céu. E não é por um projeto humano. O Senhor cumprirá a sua mensagem. Ele efetua e aperfeiçoa. Mas é do jeito dele. Eu disse que era o último, mas eu estou me coçando para não botar os outros. Mas vou lhes dar. Está aí. Eu não vou passar porque vou ser fiel que não ia passar mais, mas vou dizer. Um dos meios é o uso de crianças. Ellen White diz que quando começarem a pregar de maneira tão complexa que o povo não compreenda mais, ele usará crianças para assumir o lugar dos que complicaram a mensagem. Meio simples. O texto está aí. Tu podes copiar, deixar aí para a igreja, tá bom mesmo? Que Deus os abençoe. Vamos ver aqui. É isso aqui? Vamos lá, leiam. Claro. Qual o objetivo de o Senhor usar as crianças? Para que a mensagem seja pregada com simplicidade. Porque os homens fazem o quê? Eles deixaram a simplicidade, perceberam que os homens não mais apresentam a verdade com simplicidade, como fazia Jesus. E aí, diante disso, qual é, então, eu diria, o antônimo de simples? Vamos lá, irmãos, por favor. Qual é o antônimo de simples? Complexo. O Senhor está dizendo, porque os homens tornaram algo complexo, o que é simples, eu vou usar os simples para então equivocá-los, para que vejam que não é como eles querem, é como eu quero. Nós vamos chegar ao céu, meus irmãos, pela honra e pela glória de Deus, porque esta igreja pertence a Ele. Não tema, os homens sempre vão querer dominar, mas você já tem o texto, o Senhor vai tomar nas mãos as rédeas. E Deus te ajude a ser um porta-voz fiel, a lembrar-se que Ele conta com você, em simplicidade e meios. Você diz, eu não sei falar, eu não fiz curso de teologia, eu não tenho essa formação acadêmica, não falo bem. Você não precisa de formação, você precisa de aperfeiçoamento no Espírito de Deus. E Ele te aperfeiçoa. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem do alto clamor. Que tua igreja de fato esteja preparada e dê, Senhor, a mensagem certa no momento certo. Cuida de todos nós. Este foi um ano que, por assim dizer, ainda está sendo muito difícil. Contudo, tu dizes que nada temos a temer, mesmo porque tu continuas sendo Deus sobre todas as coisas. Vais derramar tua glória e tua graça sobre os fiéis.
para que seja cumprido como tu queres. Eis aqui um pouco de gente do teu povo. Use aqueles que de fato reconhecem a necessidade de santificação e purificação. Que o nosso amigo Espírito Santo os batize e que saiam com o rosto iluminado de um a outro lugar a ensinar a bendita mensagem da volta de Jesus a esta terra. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.